Eu não sei se eu estou sozinho nessa estatística, mas eu tenho a sensação de que a régua de qualidade do brasileiro está baixando em praticamente todos os setores da vida. Não é uma visão negativa da sociedade, eu não sou aquele cara chatão que vê problema em tudo, mas quando a gente vai travando relações sociais, econômicas, relações contratuais com empresas e vai convivendo com outras pessoas, a gente vai percebendo que o nível do brasileiro é quase sempre muito ruim em quase tudo. Não só na educação, mas no trabalho. Dificilmente você encontra uma empresa, por exemplo, que presta um serviço de qualidade, com qualidade total, com bom atendimento, de ponta a ponta ali, né? Você pode confiar que a pessoa vai fazer do jeito certo, do jeito que prometeu, que recebe, cumpre. Cara, é difícil. Eu mesmo, fico muito assustado quando eu contrato algum produto, quando eu compro um produto ou contrato um serviço e há aquela entrega no nível de excelência muito alto e às vezes até mais do que eu imaginava e esperava. Normalmente é muito mais abaixo do que eu espero. E aí, trazendo isso para o nosso mundo aqui, tá rolando um sentimento muito ruim na sociedade em relação aos estudos. Um sentimento de desprezo pelo conhecimento. E a gente percebe que o nível das pessoas também está baixando, nível intelectual mesmo. Naturalmente existem outras qualidades, né? Qualidades emocionais, qualidades sociais, né? Afetivas, humanas. Eu estou me referindo somente a essa qualidade no que se refere ao conhecimento, conhecimento científico, conhecimento técnico, que estão alinhadas e estão ali totalmente ligadas ao ato de estudar. Então, na minha época de adolescência e até no início da fase adulta, não havia outra opção para mim e para a maioria das pessoas que estavam ao meu redor, não havia outra opção que não fosse estudar. Ou era estudar, ou era trabalhar como comerciário, né, trabalhando 10, 12 horas por dia no comércio, enfim, sofrendo todas as agruras de relações de emprego, né, assimétricas que são a base, né, da nossa sociedade. Relações de trabalho que não respeitam a individualidade, os direitos humanos, os direitos trabalhistas, os direitos sociais, enfim. Então, ou era estudar e ser alguém na vida, ou viver ali, vivendo com um salário mínimo e sempre dependendo da economia. Se a economia tivesse boa, se não tivesse boa, você estava lascado. E aí agora nós vivemos um contexto em que há um leque muito maior de opções. Então, você pode estudar, alguns preferem virar youtubers, alguns preferem, ou algumas, né? A gente vê uma onda de meninas que estão largando tudo para viver de job. Né? Ficou normal fazer programa, por exemplo, se prostituir. É uma prostituição socializada. Né? Hoje a gente percebe muito mais pessoas falando isso com uma tranquilidade muito grande. Ok, cada um faz o que quer com a sua vida, mas até bem pouco tempo era um grande tabu, né, a tal da prostituição. E a gente percebe meninos e meninas que hoje transformaram isso realmente o próprio corpo num produto comercializável, né? Então fazem vídeos, vendem fotos, enfim, ok, não encarem como um julgamento, mas é apenas uma constatação que há na sociedade. Muito mais pessoas dedicam tempo, energia a jogos de azar. Muito mais pessoas dedicam tempo e energia a atividades ilícitas que trazem-lhe uma grana imediata, que trazem-lhe um prazer imediato, superficial acima de tudo, né? Instantâneo, que se entregam ao hedonismo. Então a exposição, e até eu falei isso no vídeo anterior, praticamente a vida delas é o produto. Então o blogueiro que posta fotos e vídeos do dia, o tempo inteiro, o que está fazendo, o que não fez, suas emoções, são compartilhadas como um produto. E aí, naturalmente, com esse excesso de coisas, tudo que dá trabalho começa a ficar em segundo plano. E geralmente tudo que dá trabalho é o que nos dá resultados a médio e longo prazo, como é o ato de estudar. Ou seja, estamos perdendo a mão no que se refere aos estudos. Há uma geração de adolescentes, cara, os caras com 15 anos de idade, participando de podcast,
falando com a boca cheia. Para que eu vou estudar matemática? Isso não me serve de nada. Para que eu vou estudar filosofia? Para que isso vai me servir para a vida? Esse cara está pensando só em ganhar dinheiro, não está pensando que ele vai precisar, daqui a alguns anos, fazer reflexões sobre a própria vida dele. E se ele não tiver, por exemplo, um conhecimento filosófico sobre a existência, ele não vai ter repertório sociocultural para avaliar-se, para se autoconhecer. Então, ninguém consegue fazer reflexões profundas, né, sobre si, sobre a sociedade, se ele não tem uma base teórica. Essa pessoa vai se ver diante de problemas complexos, que ele vai resolver muito mais facilmente se ele tiver uma boa base de matemática. Essa pessoa vai precisar se comunicar, e ele precisa ter uma boa base de língua portuguesa, de redação. Então, o cara só está vendo a grana, só o dinheiro, só, opa, faturei tanto, vendendo coisas que não servem para nada, para um monte de desesperado que não tem o que fazer, e diante de uma proposta quase que recusável de um ganho fácil, vai lá e compra um produto, enfim. Então, eu fico muito preocupado para onde a nossa sociedade está indo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico animado com a perspectiva e com a percepção de que, cara, basta você fazer um pouquinho todo dia. Basta você estudar um pouquinho para você ser melhor do que 97% da população. Está percebendo como está ficando muito mais fácil você se destacar em qualquer coisa, praticamente em qualquer coisa, numa sociedade que não está preocupada em estudar? Praticamente, olha ao teu redor. Normalmente, né? Se a gente olha ao nosso redor, a gente não vê pessoas que estudam. E aí não estou desmerecendo a pessoa que só trabalha. Naturalmente, cara, é justo, é digno, é honroso. Mas, pensando que hoje nós competimos com inteligências artificiais, com programação, com robôs, se você não for um indivíduo dotado de boa base científica, boa base de conhecimento, se não for um indivíduo incluído na sociedade de conhecimento e tiver conhecimento autônomo, orgânico, você vai ser engolido pela tecnologia. Logo, logo, a quantidade de profissões que estão sendo descontinuadas por conta da IA, por conta da robotização. Mas a IA não substitui o conhecimento humano, o raciocínio, a criatividade. Já se fala, inclusive, que o profissional do futuro é o profissional criativo. Aquele pensamento, aquela crítica, aquele conteúdo, aquele raciocínio que a IA não consegue construir. Porque ela não tem as vivências que você tem. Ela não tem o repertório que você tem. E no fim das contas, tudo que a IA faz é fruto do que a gente nutre. Ela só faz aquilo que ela recebe de informações e dados. E quem é que nutre esses dados? Somos nós. Então, eu ouvi uma frase certa feita de que assim, eu não conheço ninguém que se arrependeu de estudar. E por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, cansativo, chato, repetitivo, estudar para concurso está te tornando uma pessoa melhor. Estudar para concurso está fazendo você se tornar naturalmente, mesmo que você não queira, está fazendo você ser uma pessoa melhor do que a grande massa que te cerca. Daqui a pouco vai ter profissões, cara, simplesmente as pessoas vão ficar desamparadas, porque não vai ter o que fazer. Profissões que não exigem tanto conhecimento. Então, se você não tem... E até aquelas que exigem conhecimento vão exigir e vão selecionar somente os melhores. E quem são os melhores? É quem estudou mais, quem buscou mais, quem criou alguma coisa nova dentro daquele nicho, daquela atividade. Então ainda vale muito a pena estudar. Passar em concurso ainda é um pouco difícil, à medida em que se exige um tipo de estudo específico. E a maioria não entendeu esse jogo, né? Porque precisa acertar o máximo de questões, precisa ser melhor do que um monte de gente. Mas se você for ver as notas de concurso público, cara,
Raramente você encontra um concurso que você precisa gabaritar, por exemplo, a prova para passar. O caso, por exemplo, dos Correios. Correio lá, se você não tivesse feito 95% no mínimo, você não estava nem perto das vagas. TCU agora também, né? Teve um rapaz lá que fez, quase gabaritou a prova, mas são os primeiros lugares, cara. É a exceção da exceção da exceção. Se você estiver na média, no básico ali, você passa muito bem. Você é chamado. E são esses indivíduos que estão tomando decisões, né? Que vão continuar tomando decisões. São esses indivíduos que estão tão escassos no mercado de trabalho que tem empresa oferecendo o dobro, o triplo, o quádruplo do que um delegado de polícia, por exemplo, ganha para essa pessoa, sai do cargo e vem trabalhar no escritório de advocacia porque não tem profissional com qualidade. O que tem de juiz, promotor, procurador, sendo assediado por grandes escritórios por conta da falta de bons profissionais, o cara paga 3, 4 vezes mais para você sair do cargo e vir ser advogado aqui no escritório, com contrato de fidelidade de 10 anos, por exemplo. Eu já vi casos assim. O mercado está tão ruim, tem tão poucos profissionais, mas tem tanto advogado se formando no Brasil todo ano? Sim, mas conta quantos realmente estão no nível mais elevado. Então, assim, cara, vale muito a pena estudar. Vale muito a pena. Eu não conheço ninguém que se arrependeu. Eu não conheço. Se você conhece alguém que se arrependeu de estudar, me diga os motivos. Talvez porque a pessoa estudou tanto que acabou não vendo o filho crescer, talvez por motivos assim pessoais. Mas falar, eu me arrependi de estudar porque tudo que eu estudei não me valeu de nada. Eu não conheço. Cara, tudo que você estuda te torna diferenciado, te dá um diferencial competitivo, te transforma numa pessoa melhor, mais consciente da sociedade, com mais autoconhecimento. Ler mais só vai te ajudar, conhecer seus direitos, escrever melhor, falar melhor, não cair em golpes, porque você tem noções de informática, de segurança. Então, vale a pena estudar. Agora conta pra mim, pra você, qual o significado dos estudos na sua vida? É só mais um meio para se alcançar um objetivo? Ou realmente é algo que já faz parte da sua vida a ponto de você não conseguir mais deixar de estudar? Porque eu falo por mim. Já tenho uns 15 anos, entre 15 e 20 anos, que a minha vida é baseada em estudar. O meu trabalho é estudar. Para dar as minhas aulas de redação, eu preciso estudar. Eu preciso estar informado. Para passar em concurso, eu preciso estudar. Então já é algo tão normal, tão amarrado à minha existência, que já é algo automático. Não é algo que me causa desconforto, não é algo que me causa cansaço, eu faço porque eu gosto. E aí você, como é que está a sua vida em relação aos estudos? Aproveita aí os comentários para compartilhar a sua opinião. E o like também é sempre bem-vindo. Forte abraço!